Bom, beleza. Então, ontem a gente terminou a aula falando mostrou um exemplo aí de. Opa, deixa eu passar para cá. A gente viu um exemplo aí da aplicação da velocidade específica, falamos dos grupos adimensionais. E aí, qual é a importância, né, desses grupos adimensionais dentro desse contexto de variação, modificação do ponto de trabalho, né? A gente viu variação da curva do sistema. Aí a gente viu na aula passada ontem, né, a variação da curva da bomba, começou antes de ontem, terminou ontem. E aí, esses grupos adimensionais, ele além de permitir essa análise, né, justamente o que a gente está procurando, é permitir ou prever como que a curva da bomba vai variar, né? Então a gente tinha lá uma curva de uma bomba, uma certa rotação n ponto, e aí o que que vai acontecer, né? Para onde que irão esses pontos ré de vazão? Sei lá, um ponto N ponto A aqui, onde que ele corresponde ao N ponto B aqui, né? Então aqui seria a bomba A, aqui é a bomba B, com a rotação diferente, a gente consegue fazer isso analisando o diâmetro diferente de impelidor, então a gente consegue fazer justamente os grupos adimensionais permitem determinar preliminarmente essas variações, né? Então, como é uma análise da curva da bomba, né, para novas condições. Então, além disso, né, aí por isso que a gente teve que estender um pouco a análise, porque são outras coisas importantes também que a análise dimensional permite, é que a gente seleciona uma família de turbomáquinas, ou a gente consegue projetar, né, ou aqui o design seria projetar uma família de turbomáquinas para unidades, né, para equipamentos, com similaridade geométrica, né? Então, você tem um cara que tem um determinado diâmetro D1, você pode prever quanto é que vai ser o head, a vazão, de uma outra bomba que é 2 vezes D1. O que, que vai acontecer com o head, com a vazão, desculpa, com o head, com a vazão, com a potência, com a eficiência. Então, é possível fazer essa análise, né? Então, isso que a análise dimensional permite. Ou mesmo, né, se a gente está numa nova condição de head vazão, por exemplo, pelo fechamento de uma válvula, como que a curva da bomba vai se comportar. Então, a análise dimensional permite ajustar a curva da bomba com a curva do sistema. E a gente viu lá no começo da aula retrasada quais são aquele, tinha uma série de motivos no slide cheio de tópicos, de subitens ali, né, que, que mostravam alguns motivos de variar a curva do sistema. E aí também, a gente terminou a aula passada falando isso, né? A gente pode projetar uma bomba para funcionar em outra gravidade, né? Na Lua, porque um dos grupos adimensionais tem uma relação GA sobre GB. Então a gente pode saber o que vai acontecer com a bomba quando ela estiver fora da Terra, né? Eventualmente, ou sei lá, se precisão, a gente sabe que a aceleração local da gravidade varia de ponto a ponto. Então, se precisão for uma coisa importante, a gente pode levar em conta essa relação de aceleração local da gravidade. Então, esse exemplo aqui, para ilustrar essas quantidades que a gente analisou, é o seguinte, ó. A gente tem uma bomba com meio metro de diâmetro, né, 50 centímetros, e ela está rodando a 750 RPM, né, velocidade de rotação de 750 RPM. E esses são os dados do fabricante aqui, ó. Então, ele deu a curva de head, vazão e eficiência na forma de uma tabela. Então, ele quer a curva head, vazão e eficiência, vazão da bomba original, né, que é pegar isso daqui e jogar num gráfico, né, plotar isso, e de uma bomba geometricamente semelhante, com diâmetro de 0,37 metros, operando numa rotação de 1.450 RPM. Então, aqui é a aplicação direta, né, dessas relações que a gente estudou, né, relação de vazão, relação de head, né. Ele não pediu aqui a potência, na verdade, então tudo bem, a gente não vai fazer nada de potência. Então, ó, vamos fazer para um ponto. Então, aqui é a relação, né? A similaridade aqui seria o CQ, né?
nosso coeficiente de carga, o coeficiente de vazão e o coeficiente de head. Então a gente iguala os dois, né? CQA igual a CQB. CHA igual a CHB. E aí, ó, vou fazer por um ponto aqui, por exemplo, esse ponto 7 aqui, ó. Vamos trabalhar nesse ponto 7 aqui, nessa segunda coluna. Então, o que a gente tem para vazão, né? A vazão B é a razão de rotação, a razão de diâmetro vezes a vazão em A. Então, a gente tem a vazão em A, né? A gente, enfim, escolhe quem é A, quem é B, né? Então, 7 metros cúbicos por minuto. A razão de rotação aqui, 1450 sobre 750, que foi dado também, né? E a razão de diâmetro, 0,35 sobre 0,5 ao cubo. Então, esse ponto aqui de vazão para a bomba B, em vez de ser 7, é 4,64. E o head, a mesma coisa, né? Aqui vai embora a aceleração local da gravidade. Então, razão de rotação, velocidade de rotação ao quadrado, razão de diâmetro ao quadrado. Então, a gente fica com outro ponto, 74,36. Então, esse ponto aqui, ele passa a ser 4,64, né? Seria uma, construindo aqui, né? Aí, claro, né? Aí essa tabela continuaria para o lado, né? E faria isso para todas as outras. Mas aqui 4,64, o head foi para 74,36 e a eficiência é a mesma, 41%. Tá? Então esse ponto tá aqui, né? 7,40 aqui, ó. Esse o que a gente trabalhou nesse ponto aqui, ó. Então, fazendo isso para todos os outros valores, né? Então, aqui a eficiência foi simplesmente repetida aqui, porque ela já é um grupo adimensional, lembra que ela já é um grupo adimensional. O head e a vazão foram calculados de acordo com aquelas fórmulas de similaridade do coeficiente de potência de A igual ao coeficiente... desculpa, isso aqui não, potência não foi dado. Coeficiente de vazão de head em A igual a coeficiente de head em B e coeficiente de vazão em A, coeficiente de vazão em B. Essa daqui, ó, é a curva original, o azul sólido aqui, né? Então essa é a curva original. Essa daqui é a curva da bomba que a gente achou por similaridade, né? A bomba menor, que é aquela que tem 0,35 metros. Essa daqui é com 0,5 metros de diâmetro, essa aqui 0,35. E aqui, ó, estão as eficiências, né? Então, aqui eu coloquei na ordenada aqui, ó, head são as linhas cheias. Então, as duas linhas cheias. E aqui, rendimento ou eficiência, né? As linhas pontilhadas. Então, essas duas linhas pontilhadas aqui são eficiência ou rendimento. E são essas duas legendas aqui, né? A cinza é para a original, vamos dizer assim, né? Com diâmetro de 0,5 metro. E a amarelinha é para o diâmetro de 0,35 metros. Então está aqui plotado todos os dados dessa bomba. Aí um outro exemplo é esse daqui, ó. Então a gente tem uma bomba que opera numa instalação com água a rotação N ponto, né, com a rotação N ponto. Aqui é só uma figura ilustrativa que eu peguei da internet. Aí a gente tem um manômetro e um vacuômetro instalado na saída e na entrada da bomba. Então tá aqui, ó. Tem um manômetro, aqui tem um vacuômetro na entrada e um vacuômetro na entrada e um manômetro na saída. Manômetro de pressão, enfim, acima da atmosférica e um manômetro de pressão abaixo da atmosférica. Então, ó, respectivamente, né, o manômetro 1,8 kg/força por centímetro quadrado e 0,4 kg/força por centímetro quadrado de vácuo. Em tais condições, a bomba tem velocidade específica de 1,02. Então, ele quer a altura manométrica, a vazão e a rotação da bomba. Eu peguei esse exercício resolvido daquela apostila da PUC, né, do Rio Grande do Sul. E aí lá só tinha a figura dela já marcada aqui o ponto. Mas a rigor, a gente tem que chegar aqui no head da bomba, ou qual seria o head, né? Então até poderia ter mudado os valores numéricos para cair fora aqui desse ponto. Mas a ideia do exercício é calcular o head. Aí, sei lá, eventualmente se tivesse dado 26 aqui, ó, aí iria na curva da bomba,
e aí veria aqui quanto que foi a vazão, tá? Então essa é a ideia do exercício, mas ele já está resolvido ali, né? Eu não consegui apagar essa linha aqui, que é uma figura, mas enfim, a ideia é essa, né? Seria a figura aqui sem essas linhazinhas aqui. Bom, então a velocidade específica sai por essa expressão, a gente viu isso, né? Um dos grupos adimensionais que a gente estudou. E o head a gente tira pela diferença de pressão, considerando aqui, não foi feita nenhuma hipótese aqui da tubulação, né? Isso daqui deveria estar no enunciado, mas então a gente pode até botar, né? Considerando tubo de mesmo diâmetro, na admissão e no recalque. Então esse cara aqui vai embora. E mesma altura dos medidores de pressão. Então esse cara aqui também vai embora. Então o head ele fica só devido à medida de pressão no recalque e na sucção. Então P2 menos P1 sobre ρg, eu tiro o head. Tiro o head, vou para cá, determino a vazão e com isso eu determino a rotação da bomba, né? Certo? Que aí eu vou ter vazão, head e aí só fica a rotação aqui como incógnita. Então vamos lá, a ideia é essa. Ó. Então P2 menos P1, P2 ele deu aqui, né? 1,8 kg força por centímetro quadrado. Aí o 9,8 aqui é quilograma força para Newton. E o 10 a menos 4 aqui é centímetro quadrado para metro quadrado. Então 176.000 ou 176,5 kPa. Aí eu vou trabalhar com absoluta, eu sempre gosto de trabalhar com absoluta, só para não ter confusão de sinal, menos, mais, vácuo e tudo mais. Eu prefiro trabalhar sempre com absoluta. Então aí eu somo aqui, né, assumindo que a pressão atmosférica é 101 kPa, mais os 176 que a gente achou ali, 277,5 kPa absoluto, né? E aí o vácuo, né, 0,4, a mesma conta, vezes 9,8 sobre 10 a menos 4, então 39 kPa manométricos de vácuo aqui, né? E aí eu tenho que subtrair, né? Como é vácuo, eu subtraio da pressão atmosférica. Então, 61 kPa de vácuo. Aí não tem muito problema com sinal aqui, né? Então, o head é 277 kPa menos 61 kPa sobre o ρg ali embaixo, né? Então deu 22,02 metros. Esse é o head do que a bomba está bombeando ali, né? O que o sistema manda e o que a bomba está fornecendo. E aí do gráfico aqui, né, que eu falei, né, já estava marcado aqui, né? Mas se a gente for no 22 ali, a gente vê que a vazão é 24 litros por segundo. E para determinar a rotação da bomba, a gente entra na fórmula de velocidade específica. Então, a gente e aí isola, né, a velocidade angular aqui, então fica a velocidade específica, GH é 3/4 sobre raiz de Q. E aí só substituindo o valor, né, isso daqui foi dado aqui, ó, velocidade específica de 1,2. Aí o G e o H acabou de ser calculado e a vazão veio aqui do gráfico. Então a gente ficou com 370 radianos por segundo ou 3.540 rotações por minuto. Então isso daqui também, né, esse exercício foi para demonstrar que muitas vezes, isso aí muito mais no fabricante do que para o usuário final, isso aqui dificilmente, eu pelo menos nunca vi isso em catálogo ou menção a isso, né? Então isso aqui de forma geral é usado numa etapa de projeto, né? De forma geral, numa etapa de projeto que pode ser usado para determinar se o projetista lá, se o fabricante for querer fazer uma bomba semelhante, daquela mesma família de velocidade específica, isso é uma forma usada para especificar a bomba, tá? Bom, vamos lá. Bom, e aí, ó,
a gente estava vendo modificação, né? Qual é o objetivo da aula, né? Modificação, não dessa aula, mas desse assunto que a gente vem tratando há 3 aulas, né? Essa é a terceira aula, que é a modificação do ponto de trabalho, né? Então, tudo isso que a gente viu aí para trás foi modificação do ponto de trabalho do sistema, da bomba, e agora existe uma maneira de modificar o ponto de trabalho quando nem o sistema nem a bomba, quando você não mexe nem no sistema nem na bomba. Na verdade, mexe no sistema, mas é uma questão muito mais assim de recirculação, que se diz, né? Não é, você não está efetivamente mudando o que acontece no sistema, mas você está meio que fazendo com que o fluido não chegue ao sistema para compensar alguma variação justamente no sistema. Então, a questão é a seguinte: a gente quer aumentar ou se deseja aumentar a vazão na bomba e manter o sistema da forma que ele está operando. Qual é a ideia aqui? Ó? Digamos, só para entender com um exemplo, né? Imagina que você tem um processo que tem diversas ramificações. Então, em cada ramificação você tem uma certa vazão, sei lá, pode imaginar como uma distribuição de água doméstica aí de uma cidade. Aí digamos que num momento de baixa demanda, todas as torneiras estão desligadas. Então a vazão, né, essa vazão aqui, esquece aqui a recirculação por enquanto. Então aqui, né, a gente tem um reservatório e a bomba está mandando lá para a cidade uma certa vazão Q. E aí vai lá para a cidade, para as casas e tudo mais, né? Isso também, de novo, né, considerando que a bomba é rígida, né, entre aspas, e que você não pode ter nenhum controle ali na bomba, tá? Então, claro que se isso acontecer, eventualmente você desliga uma bomba ou outra. Então, claro que num processo desse, num processo bem estabelecido, né, você tem já diversas estratégias de variação de vazão. Mas vamos imaginar, o exemplo foi esse, mas só para imaginar como que num processo você pode ter variações de vazão, né? Ao longo do dia, ou eventualmente um determinado processo numa planta que parou de funcionar, e aí você não está mais demandando vazão daquele processo e a bomba você não tem nenhum controle da bomba. Então o que vai acontecer? A vazão aqui, você vai trazer, né? Aqui tem um gráfico aqui, ó, do esforço radial. O que é o esforço radial? É aquele esforço que aparece lá no impelidor quando a bomba está operando fora da faixa de trabalho. Então, o que acontece, né, que a gente viu isso já várias aulas, eu sempre comento isso, é que esse formato aqui involuta aqui, né, da carcaça, ele é projetado para uma vazão na vazão de projeto, né? Então, aqui na vazão de projeto, o esforço radial é mínimo. Então, no momento que você diminui ou mesmo aumenta, né, eventualmente aumenta, você acaba tendo um esforço radial aqui indesejado. Então, o que se faz? Você aumenta a vazão, qual é o objetivo da recirculação, né? Qual é a ideia da recirculação? Você aumenta a vazão na bomba, mas em vez de mandar para o processo, você volta com ele para o tanque. Então a bomba continua recebendo a mesma vazão de projeto aqui, né? Mas, quer dizer, isso é uma coisa bem ineficiente, né? Porque a bomba está trabalhando para fornecer só uma vazão útil para cá e não, essa vazão recirculada cai aqui de volta, entra e fica sempre girando aqui infinitamente sem ser útil, né? Isso é uma estratégia que você pode pensar como sendo momentânea, né? Ela pode servir para alguma emergência, alguma coisa que você não tenha, eventualmente você não quer comprar uma bomba mais cara, mas em algum momento você precisa fazer o controle da vazão, tá? Então por isso que está aqui, ó, curtos períodos de tempo que a bomba opere abaixo da vazão mínima, tá? Então esse curtos períodos de tempo aqui é que é importante, né? Porque isso daqui é altamente ineficiente. Você tá com uma bomba aí de uma potência muito maior que você precisa para jogar o fluido de volta aqui para dentro do reservatório. Isso não é nada inteligente, né? Isso aqui eu já falei. Tá, isso aqui eu já falei. Então é isso. E aqui, né, isso aqui eu esqueci de comentar. Essa é a curva, o que eu fiz aqui, ó. Essa daqui é a curva head vazão da bomba, né? E eu deixei esse monte de coisa aqui só para lembrar que existe a faixa ótima de trabalho, né? Eu poderia ter desenhado só a curva head vazão aqui. Só para relembrar que realmente existe aquele ponto
de melhor eficiência, que é onde a bomba tem menos esforço radial, menos perda. O ângulo na entrada é aquele ideal para ter a maior variação de quantidade de movimento angular. Então, enfim, sair daqui não só sair do ponto ótimo de projeto, né? Não só cria esforço radial indesejado, mas outros fenômenos que acontecem aqui que não são desejados. E aqui o que eu estou mostrando, essa linha preta aqui, ela seria a curva original do sistema. E aí, eventualmente, você diminuiu a vazão ou aumentou a perda de carga, né? E aí toda a curva do sistema subiu para essa outra condição aqui, ó. Então é isso que eu estou mostrando. Ele está saindo, né? O preto seria o sistema original e o vermelho seria a curva do sistema, vamos dizer assim, modificada, vamos dizer, né? Então aqui a gente tem uma condição que está fora do ponto de melhor eficiência. Então a recirculação serve justamente para trazer de volta para cá a bomba, tá? A curva do sistema, né? Na verdade, né? Isso não deixa de ser uma modificação no sistema, né? Esse tipo de bomba em torre de refrigeração. Na verdade, esse tipo de estratégia que você quer dizer, é isso? Se quiser ligar o microfone aí, não tem problema não. Vocês fazem a recirculação lá? Mas aí não daria para botar uma bomba? Eu falo para então, que eu tenho um pasteurizador lá que ele, para eu não ter que entrar com água da rede toda hora, a gente tem uma torre de refrigeração, né, que ele trabalha alternando temperatura a 60 graus Celsius no meio da máquina e na entrada e saída da máquina com temperatura mais baixa. Então, a gente tem uma torre de refrigeração que a gente envia água quente para essa torre de refrigeração e ela resfria a água para retornar para o pasteurizador, para ficar um pouco fechado. Só que não é o tempo inteiro que eu preciso puxar a água da torre para o pasteurizador. Então, enquanto não está puxando a água da torre para o pasteurizador, ela fica recirculando lá. E tem um sensor de temperatura, um sensor de nível, mas a gente tem um projeto para colocar uma outra bomba só para recircular também, uma bomba menor. Na verdade, um variador de frequência também, né? Sim. Vocês têm que ver quanto que gasta de energia para fazer isso. Quantos cavalos é a bomba, você sabe? Não sei. De Pois cabeça, é. não sei. Se for uma bomba, sei lá, imagina uma bomba aí de, sei lá, 2 cavalos. É uma energia que a fábrica está gastando. Mas fica muito tempo recirculando? Ela chega uma vazão de 60 metros cúbicos quando a gente está enchendo o tanque também. Mas ela fica. 60 metros cúbicos é bom, né? Ela fica recirculando muito tempo? Fica bastante tempo recirculando. Pois é, né? O ideal seria ter uma segunda bomba para estar só recirculando lá. Ou então um variador de frequência, né? Que aí você diminui a vazão da rotação da bomba quando isso acontecer, né? Tem que ver, porque também se isso for uma porcentagem mínima de consumo da fábrica também, e o negócio estiver funcionando bem, né? Tem alguma razão de ser. Sim. Beleza. Então é isso aí. E aí eu até vou fazer aqui uma comparação das estratégias, né? Até você pode dar uma olhada aí, talvez você tenha interesse aí no final, daqui a pouquinho, alguns slides para frente eu vou mostrar isso. Aí, que agora, na verdade, né? Fazer uma comparação crítica, como essa variação de vazão aqui é uma coisa interessante, né? Eu vou fazer aqui uma variação crítica, fazendo o seguinte, ó, variação da perda de carga no sistema, variação da rotação da bomba ou recirculação. Aí eu vou mostrar aqui, para você ver a estratégia que consome menos energia, né? Que é isso daqui, ó. Aqui é a variação da rotação, né? Essa daqui é um gráfico da bomba com várias rotações diferentes. Isso daqui é o fechamento de uma válvula, que aí você varia a curva do sistema, e aí você varia a vazão, né? Quando você fecha a válvula, a curva ré de vazão varia. E a recirculação. Então, porque aqui é o seguinte, né? Caso seja o objetivo final a variação de vazão, né? Porque ou a variação de vazão pode ser uma consequência do fechamento de uma válvula, ou você pode querer de fato fechar a válvula para controlar a vazão, que é o que você comentou. Você faz a recirculação, que o objetivo justamente é a variação da vazão. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer em termos energéticos, né, uma análise energética, é o fechamento da válvula. Então, aí você varia a perda de carga no sistema. Aí é isso daqui que acontece. Ó. Você tem o ponto de operação original aqui, ó, e aí quando você fecha uma válvula, né, uma válvula jusante, né, então você tem a bomba aqui, você tem o reservatório,
tem uma válvula montante aqui, né, antes da bomba, e uma jusante aqui depois. Então, é o fechamento dessa válvula aqui, é a jusante, né? E aí a gente tem a curva do sistema original e a curva do sistema modificada. Como a bomba não mudou, a curva, quer dizer, o ponto de trabalho ele vai ser em cima, ele vai ser em algum lugar aqui na curva da bomba. Então a curva do sistema mudou, para a gente só interessa o que aconteceu desse pontinho aqui, que é a interseção original, para esse ponto, que é a interseção da curva do sistema modificado. Se você não acha que não vai trabalhar nunca em outras vazões aqui abaixo, quer dizer, fora da curva da bomba, isso daqui não faria muito sentido, né? Isso daqui, ela é muito interessante, até você tem um conhecimento bem preciso do sistema, quando você traça essa curva toda aqui, mas se não der para medir, efetivamente você vai ficar aqui em cima da curva da bomba, né? Então, fechou a válvula, é isso que aconteceu, ó. No ponto de operação original, a gente estava nessa vazão aqui, ó, de 180 metros cúbicos por hora, por exemplo, e aí o que aconteceu é que a gente veio para uma vazão de 140 metros cúbicos por hora, tá? E aí, mas aí, isso que eu estava comentando contigo, existe uma perda de energia, né, não só pela recirculação, mas pelo fechamento da válvula. Beleza, tá. Isso daqui é o seguinte, ó, aqui na curva original, observa que o head que estava sendo desenvolvido, né, sem o fechamento da válvula, estava todo sendo aproveitado. O sistema estava demandando esse head aqui de, sei lá, aproximadamente aqui 60 e pouco. Quando você fechou a válvula, nada acima desse ponto aqui, né, está sendo aproveitado. O que é esse ponto aqui? É você pegar a curva do sistema e voltar aqui, descer até onde era a curva do sistema original, eventualmente. Então, daqui para cima, isso daqui, ela só trabalha para o atrito no sistema. Isso daqui é só a energia que é dissipada pelo fechamento do registro. A energia efetivamente requerida pelo processo é isso daqui, ó. Tá? Então, isso daqui é extremamente ineficiente. Tudo bem, seu novo processo vai ter, claro, né? De novo, lembrando que a gente tem que estar sempre, vou desenhar aqui, ó, uma curva, vamos botar aqui uma curva de uma região de trabalho da bomba, né? Lembrando que a gente não pode estar fora disso, obviamente, né? E se aqui for o ponto de melhor eficiência, a gente estaria fora também do ponto de melhor eficiência. Agora, observa que essa estratégia aqui, ela tem uma razão de ser em uma aplicação especial. Quando você vai projetar um sistema, um processo industrial, alguma coisa que tenha muita curva, muita perda de carga, muita válvula, você tem incertezas associadas àquele K, lembra lá? O coeficiente de perda, o E sobre D, que é a rugosidade, então tem várias, o próprio fator de atrito, então aqui é tudo carregado de incerteza. E aí é muito melhor você prever uma perda de carga dessa forma, né, chegar numa curva dessa forma aqui, dar uma relaxada nas perdas de carga e depois instalar uma válvula e trazer, entendeu o que eu estou falando? Porque isso daqui, você pode fechar a curva, pode fechar uma válvula para momentaneamente controlar a vazão, ou você pode ter um erro de cálculo, porque dimensionar o processo não é muito fácil, e aí, eventualmente, você está fora da sua vazão de projeto, digamos que a vazão de projeto tenha sido aqui, e aí você vai lá e fecha uma válvula. Aí tudo bem, ou você troca a bomba, você fala para o fabricante, olha, pô, a gente acabou calculando errado lá, as perdas de carga não eram 65, elas eram 70. Então a gente vai ter que comprar outra bomba que forneça 140 metros cúbicos por hora, com head de 70 metros, mas que ela tenha a curva de máxima eficiência dela ali naquele ponto. Então estou fazendo aqui, ó, vamos dizer, essa daqui seria a curva de máxima eficiência dessa bomba original, e aí a gente vai querer, na verdade, uma outra bomba que a máxima eficiência esteja aqui, ó, nesse ponto aqui, entendeu? Ou você troca a bomba, ou você trabalha com essa bomba, fechando uma válvula e trabalhando fora do ponto de melhor eficiência, consumindo mais energia e jogando essa energia fora.
certo? Então é uma estratégia também. Agora, a melhor questão, a gente vai até ver isso numa comparativa, né? Aqui eu estou mostrando a variação da rotação. Então, se você lembrar lá que a gente viu os grupos adimensionais, a gente viu que a eficiência não varia. Quer dizer, a gente varia a vazão, né, por causa das leis de similaridade, na verdade aqui é a diminuição percentual da rotação, contra o percentual de altura, vazão e rendimento. Então, 100% aqui, né, eu estaria na vazão, rendimento e altura de projeto, e à medida que eu diminuo a rotação, como a vazão é diretamente proporcional à rotação, o head é proporcional à rotação ao quadrado, essa é a curva de head contra a rotação, né, que é proporcional à rotação ao quadrado, a de rotação contra a vazão, que é linear, e o rendimento, que ele não varia, teoricamente não varia muito, né? A gente viu que a eficiência se mantém praticamente constante. Ela cai muito aqui porque a bomba está fora da faixa de operação dela, mas se eu, por exemplo, diminuir de 50% a rotação, ou seja, aqui, ó, estava em 90 Hz e fui aqui para 45, alguma coisa aqui intermediária, ó, a vazão diminui a metade, o head é 1/4 e o rendimento quase se mantém igual aqui, ó. Ele tem a eficiência praticamente inalterada. Então, entendeu? Essa é uma estratégia interessante, né? E não só isso. Ela flexibiliza a bomba e permite uma partida suave, porque as bombas, normalmente, por exemplo, você tem uma bomba que opera lá 3.000 rotações por minuto. Na hora que você liga, o torque de motor elétrico ele é máximo desde o início, né? Então ela recebe um torque máximo. Quando você tem um inversor de frequência que permite fazer isso, você pode começar a bomba a 30 Hz e ir aumentando a velocidade gradativamente até chegar no ponto de trabalho, né? Porque aí você tem uma partida mais suave e isso aumenta a vida útil da bomba. Se ela for uma bomba que liga e desliga muitas vezes, né? E aí, a grande verdade, né, isso daqui é só para dar uma precisão maior, é que se depende também, né, claro que depende também da curva do sistema, porque olha só, o ponto de encontro, né, o ponto de operação, ela vai estar no encontro da curva do sistema, que é essa azul aqui, com a curva da bomba, que é a preta, que é a bomba, seria a curva da bomba na rotação N1 e a curva da bomba na rotação N2. Então, essas curvas aqui são as de iso-rendimento. Se você lembrar lá, a gente tem as curvas de rendimento, por exemplo, aqui ele tem aqui, ó, essa curva vermelhinha aqui, ó, são as curvas de rendimento, desculpa, não, isso daqui é a curva de HP por estágio. A eficiência dessa bomba não está mostrada aqui, essa não tem. Mas enfim, se tivesse, poderia ser alguma coisa desse jeito aqui, ó, uma linha pontilhada aqui, onde todas as curvas ao longo dessa linha têm a mesma eficiência. Então, digamos que a curva do sistema tem essa característica aqui, ó. Essa característica, ela corresponde a uma curva de sistema dessa forma, porque ela tem uma altura estática. O que é a altura estática? É o ΔP sobre o ρg mais ΔZ, né, o ΔH, certo? É essa variação de altura, mas aqui, na verdade, está na pressão atmosférica, então esse cara está aberto aqui, né? Eu sei que está na pressão atmosférica, eventualmente, né? Estou chutando que aqui é a pressão atmosférica e aqui pressão atmosférica. Então esse cara aqui iria embora. Se fosse pressurizado, a variação da vazão aqui, né? É isso que ele está mostrando. A variação da vazão, claro que não interfere nesses dois termos aqui de altura estática. Então, esse HE aqui, ele está chamando de altura estática, né? Aqui ele está botando que o HE é o próprio ΔZ, porque ele está considerando pressão atmosférica, né? Aqui é o HE, aqui é o HE, mas eu posso fazer uma coisa mais geral e chamar isso de Hzão-E, que aí leva em conta o ΔP também, né? E aí chamar isso aqui de Hzão-E, fechar isso daqui e dizer que isso daqui está numa pressão que não é atmosférica, apagar aqui o ATM, né? Então P1, P2 e P1 aqui, eventualmente, tá? Se fosse o caso, né? Eu teria uma altura estática que não é somente a diferença de cota aqui, tá? Bom, então, o que eu estou querendo mostrar aqui, ó, e isso daqui, ó, é uma curva característica de um sistema desse aqui, ó. A altura estática é 0, então você tem um sistema de bombeamento que a única coisa que ele tem que vencer é a perda de carga. E quanto maior a vazão,
E aí, quanto maior a vazão, mais o sistema vai requerendo head, né? E isso ao quadrado. Aqui também, né, tem esse comportamento quadrático, mas você já começa aqui com certo offset aqui, né? Essa curva aqui já tem um certo offset aqui, a curva de cima. Então, essa curva aqui, que é basicamente devido ao atrito, ela sente menos a variação da rotação na eficiência, porque ela está mais ao longo aqui, ó, da curva de isorrendimento. Claro que isso depende da bomba, né? Nesse caso aqui, ela estava mais ao longo dessa curva de isorrendimento do que no caso dessa bomba de cima operando nesse caso aqui nesse sistema, tá? Tá certo? Nessa rotação. Então é isso, sempre tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com também com a característica do sistema e botar isso contra a curva da bomba para ver o que isso vai ter de impacto. Mas, de forma geral, variação de rotação é a forma mais eficiente, né? A gente pode fazer o corte do impelidor, né, se quiser variar a vazão, e aí por lei de semelhança a gente tem a vazão A sobre vazão B para a razão de diâmetro, né? Tá? Elevado a alguma potência N. E aí também, de novo, né, depende da curva do sistema. É isso que eu estou mostrando aqui, ó. Eu tenho várias curvas de bomba aqui, ó. Aqui seria a curva head vazão para D1, para D2, para D3, para D4, para D5. Então, D1 é linha cheia, aqui é o head da vazão D1. A linha cheia aqui é a eficiência da vazão D1. E a linha cheia aqui embaixo é a potência, né, que está aqui nesse eixo aqui, ó. É a potência. Não sei se isso daqui deve ser cavalo. Muito provavelmente isso daqui é potência em cavalo. Pode ser que isso daqui seja o head em pé. Eu estou chutando aqui, eu não sei direito. Mas enfim, é só questão de unidade. Então o que eu estou querendo mostrar aqui, ó, é que nesse caso, à medida que você vai diminuindo o diâmetro, você tem uma variação de head de vazão com a pouca variação de eficiência. Isso para esse sistema aqui, de novo, né? Então, se o sistema tivesse um comportamento diferente, você tem que analisar a variação do diâmetro com a eficiência, tá? Que está aqui, né? Aqui, ó, mesma coisa. Ó. Essa bomba aqui, desculpa, esse sistema aqui, ó, sistema 1, que é característico desse processo, e o sistema 2 característico desse processo, como a gente viu anteriormente. No processo que tem uma altura estática, observa que a bomba, variando o diâmetro, caiu o rendimento aqui de eventualmente 57 alguma coisa por cento, né, que ele estava acima dessa linha de isorrendimento, para baixo de 52%. Então, teve uma queda muito grande aqui, né? Certo? De 57 para baixo de 52%. No sistema que é basicamente perda de carga, a gente tem uma queda de rendimento de 57 para 56. Então, é isso que estava falando, né? Mesmo a variação do diâmetro da bomba, você tem que fazer essa análise contra a curva do sistema para ver se vai ter um impacto muito grande, né? Mas, de qualquer forma, é melhor do que fazer recirculação e fechamento de válvula, tá? E aqui, de novo, a recirculação, isso que você estava comentando, ó. A gente tem aqui a curva do ponto de operação, né? Que, vamos dizer assim, seria o original, né? E aqui é a curva com bypass fechado. Aconteceu alguma coisa no sistema que trouxe a curva para cá. Aí você abre o bypass e aí ela desce para cá de novo, tá? Então toda a curva do sistema ela vai se alterar, a curva da bomba não se altera. E aí aquela mesma análise que a gente tinha feito, né? Essa altura aqui, ó, é uma altura perdida. É um head que ele só está desenvolvendo para cair aqui de volta aqui no tanque, né? Então aqui é a vazão útil, quer dizer, é essa vazão aqui que efetivamente vai para o processo, e aqui é a vazão do bypass. Tudo que está daqui para frente é a vazão que entra aqui, ó, de volta e não está sendo usado, tá? E aqui, ó, é uma comparaçãozinha, né? Isso é uma comparação das estratégias. Então a gente tem uma bomba lá com diâmetro de 430 milímetros, é um rotor, né? O diâmetro do rotor de 430 milímetros e uma vazão de 80 metros cúbicos por hora.
E aí, por algum motivo, né, incerteza, isso que eu estava falando, né? Você foi lá e projetou as perdas de carga e elas acabaram sendo menores do que o que você projetou, a bomba está fora da faixa de operação. Você vai lá e fecha uma válvula. Mas a alternativa poderia ter sido a troca do impelidor ou variar a rotação. Então é isso que eu estou avaliando aqui, ó. Então, ó, a regulação da válvula. Então eu aumentei artificialmente o head aqui, ó, mesmo diâmetro do impelidor. Aumentei o head para 71 metros aqui, fechando a válvula, para ela cair na vazão o que está sendo mantido aqui é a vazão, 80 metros cúbicos por hora. Eventualmente, essa bomba aqui, com esse diâmetro de impelidor, e o head que estava sendo trabalhado antes, não estava dando 80 metros cúbicos por hora, estava dando menos, né? Lembra que a curva head vazão, ela cai, né? Então, uma vazão maior aqui, quer dizer, um head menor, quer dizer, ele trouxe daqui para cá. Então, desculpa, ele diminuiu a vazão, né? O head era menor, você aumentou o head aqui, você diminuiu a vazão. Então, a vazão era maior, e eventualmente você não quer uma vazão maior, eventualmente o processo, ele quer dizer, é dimensionado para uma vazão estabelecida. Então, a vazão aqui caiu, né? Na medida que você aumentou o head, a vazão caiu para 80 metros cúbicos por hora, né? E o rendimento da bomba, e aí eventualmente saiu fora lá do ponto de melhor eficiência, foi para 75,1% e uma potência de 23 kW. O corte no rotor para esse sistema, né? Isso aí, de novo, né? Cuidado que é para o sistema de exemplo aí, né? Então caiu aqui, ó, diminuiu o corte para 375 milímetros, pegou a mesma bomba e diminuiu o diâmetro do impelidor. Agora a altura manométrica caiu para 42 metros. A eficiência da bomba nesse ponto aqui, eu fiz alguma coisa aqui para sair, vou deixar manter e voltar aqui, peraí. Manter e voltar. Pronto. Então a eficiência da bomba eventualmente, né, de novo, né, para esse sistema ela caiu um pouquinho, mas o consumo, olha lá, ó, é isso que eu comentei isso lá atrás no começo da aula, né? Eventualmente, você procurar ponto de melhor eficiência, pode não ser também o objetivo final. Aqui a bomba caiu de 23 kW para 14 kW e diminuiu um pouquinho a eficiência. Então, mesmo que ela esteja menos eficiente, o consumo está bem menor. E a variação da rotação. É a mesma bomba, com 430 milímetros, variando a rotação, o head mudou toda a curva da bomba, né? A vazão veio aqui para a vazão de projeto, e ela está com eficiência de 77% nesse caso. E aí o consumo aqui, ó, é de 11,6 kW. Então o que eu estou botando aqui é um exemplo específico, cuidado, né? Que é claro que isso daqui é para um caso específico, de bomba específica e sistema específico, mas de forma geral, a variação da rotação é a melhor coisa que você faz. Aqui, né, a variação do corte do rotor, você acaba perdendo um pouco, porque é aquilo que a gente falou, né? A carcaça não vai mudar. Então a gente perde um pouco toda aquela relação geométrica que foi feita para a bomba original. Então, por isso que eventualmente até aqui a eficiência pode cair um pouquinho, né? Ela é a menor de todas aqui, porque você eventualmente está fora de uma razão geométrica ideal, mas tudo bem, isso daqui pode ser também a melhor escolha. Então tudo é análise de consumo, de eficiência e dela estar ali o mais perto possível do meio da faixa de operação da bomba. Tá? E aqui, ó, é um outro comparativo, né, uma outra visão da coisa, que é o seguinte: são curvas de head vazão para um sistema típico, né? Eventualmente um sistema típico é desse daqui. Aquele que a gente desenhou aqui é um sistema relativamente particular, porque ele não envolve diferença de pressão e diferença de cota entre os reservatórios, né? Ou seja, a altura estática que é zero, né? Mas, de forma geral, a gente quer bombear alguma coisa que tem que vencer alguma altura estática, seja por diferença de pressão ou seja por diferença de altura. Então, para uma curva típica, a variação da rotação, ela, quer dizer, você não tem nenhuma perda, vamos dizer assim, de
de vazão ou head, né? Ela está ali, a vazão que ela está desenvolvendo vai efetivamente ir para o processo e o head também vai para o processo. Quando a gente faz o estrangulamento de uma válvula, a gente cria um head artificial. Então a curva do sistema estava aqui, veio para cá de forma artificial. O sistema não é original, passou a ser esse daqui e ter mais perdas de forma artificial. E quando a gente faz a recirculação, o que acontece é que a gente cria uma vazão artificial, quer dizer, tudo aquilo que volta para dentro do tanque lá, né, que está caindo dentro do tanque na recirculação, é uma vazão que a bomba está bombeando e gastando energia à toa, né? Ela está ali gastando energia para trazer de volta para a admissão, para o reservatório de sucção, né? Então também é uma estratégia que tem um gasto energético, pode ter, né, considerável. Claro que isso depende da vazão recirculada, do head e tudo mais. Mas o ideal é diminuir a rotação da bomba, né? É sempre o preferido, vamos dizer assim, é a diminuição da rotação. É o que a gente não acaba não jogando energia fora, né? E aí, uma outra questão aqui para a gente ver, né, que é a associação de bombas. Que aí, dentro de variação, isso não varia a curva da bomba nem do sistema, mas é uma maneira de variar a vazão do processo inteiro, né, vazão ou head. Então, é isso daqui, né, diferentes demandas do sistema pode exigir configurações diferentes de bombas. Então, elas podem ser associadas em série, né, ou em paralelo, dependendo do objetivo. Acho que série tem acento. Então, aqui teria um reservatório aqui, né, e aí duas bombas em paralelo. É bem similar ao que a gente via lá com circuitos elétricos, né, associação em série, em paralelo. Então, a gente teria aqui, ó, uma bomba em paralelo com a outra, e aqui a gente tem uma bomba em série com a outra, né? A saída aqui, o descargue da bomba A seria, ou o recalque da bomba A, é a sucção da bomba B. E aí, à medida que ela vai passando por outras bombas aí para frente, ela vai aumentando o head, com a vazão constante. Aqui aumenta a vazão com o head constante. Então, dependendo do objetivo do processo, você pode associar a bomba em série ou em paralelo. Um parênteses aqui da associação em série é que ela é concorrente, isso daqui, né? Só um comentário anterior aqui, ó, né? Que a altura manométrica muito elevada. Que aí, à medida que se aumenta de um head 1, aqui se aumenta de um head 2. À medida que a bomba. Isso daqui ela vai dando um boost, né, no fluido, ela vai impulsionando mais. A bomba ela não fornece um head específico, ela aumenta o head de uma quantidade específica, né? Então, se ela entra com uma certa energia aqui, com energia 1, aqui ela vai sair com energia 1 mais H1. Aqui ela vai sair com energia 1 mais energia 2, quer dizer, mais H1, né? Aqui energia 2 já contaria o H2, né? Tá? Certo? Então ela vai somando, ela vai, à medida que você vai passando ali, ela vai dando um boost no head. Então, ela é concorrente, né, entre aspas, né, ou ela seria uma alternativa às bombas de múltiplos estágios. O que é a bomba de múltiplos estágios? É na mesma bomba você ter vários estágios ligados no mesmo eixo. Então entra aqui, né? O fluido entra aqui, sai por aqui, entra no próximo estágio, sai, dá a volta, entra no próximo estágio e assim vai. Aqui, a cada entrada, ele ganha um head. Head 1, head 2, head 3. A cada passada por um conjunto impelidor difusor, ele ganha mais head. E aí, é claro, né? Essa bomba aqui, ela tem que estar projetada, toda a tubulação, toda a entrada dela tem que estar projetada para aguentar a pressão, né? O último estágio ali, ele tem que estar projetado para suportar as pressões desenvolvidas aqui, né? Na tubulação de sucção da bomba B ou na de recalque, né? Da bomba A. Né? Essa tubulação aqui, ela depende de quem que você está olhando, né?
Porém, quando você faz a bomba em série, você permite flexibilidade, né? Essa daqui até, essa bomba aqui, observa que ela até é relativamente modular, mas aí você não pode, você tem que mudar o motor elétrico aqui que tem aqui para trás, né? Você até pode tirar os estágios, mas você também tem que tirar o motor e mudar o motor. Aqui você simplesmente faria um bypass aqui, ó. Se o processo muda, você faz um bypass e puf, isola essa bomba, né? Se você quiser um head menor, você tem uma certa flexibilidade aí, né? E as de múltiplos estágios, elas normalmente são feitas sob medida, porque você tem que saber quantos estágios IS aqui, né? Para você ir lá e colocar seu motorzinho elétrico aqui acoplado no eixo da bomba, né? Aqui não, você simplesmente puf, passa ali pela bomba e vai embora. E aí, a vazão, né? Quando a bomba está em série, aí a gente está falando aqui especificamente das bombas em série, a vazão associada é a mesma em todas as bombas, né? Porque você não está criando, a gente não está criando massa aqui, não tem, se não tem vazamento, não tem nada entrando, a vazão é a mesma, né? É o mesmo que vai passar por todas as bombas. E o head é a soma de cada uma das unidades. Aqui que eu falei, né? A carcaça, né? O flange e flange de sucção de cada estágio, em particular o último, né? Que é o que aguenta a maior pressão, deve suportar a pressão que está sendo desenvolvida, né? E a associação de bombas em série, ó, ela é obtida quando a gente soma as curvas individuais. Mas é somar somente o head, tá? A gente soma o head de A com o head de B, e aí vai dar uma curva equivalente. Aqui a gente vai fazer um exemplo que vai mostrar como é que a gente chega nessa curva aqui, né, combinada, tá? E aí é o seguinte, né? Então aqui, ó, a gente tem uma bomba A aqui, né? Que ela desenvolve um head A na vazão QHA, que é do head A, né? E a gente tem uma bomba aqui que ela desenvolve um head B, que ela na vazão Q do head B, que é isso que eu estou mostrando aqui, ó. A bomba A, se ela demanda, se está passando por essa bomba A aqui, ó, esse head, a vazão dela vai ser essa. E essa outra bomba aqui vai ter essa vazão. E a vazão, a soma das vazões, né? Ela vai ser na soma, vai ser no ponto que o sistema encontra a curva da associação de bomba, tá? Então a gente tem aqui a curva do sistema, a curva da bomba A, a curva da bomba B. Se elas forem iguais, elas vão estar sobrepostas, né? A gente vai ver por que de forma geral é melhor que elas sejam o mais semelhantes possíveis. Mas aí a gente tem a associação em série, a gente tem esse comportamento aqui, tá? E aí, ó, isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Bom, é 8h58, vou terminar esse slide e a gente termina a aula. Então, a curva ao lado aqui, ó, é o seguinte, olha só. A bomba, tem que tomar cuidado com bombas diferentes por causa do seguinte, ó, a gente tem a bomba 1 com essa curva, a bomba 2 com essa curva e a bomba 3 com essa curva. Aí a gente colocou elas em série, né? Colocou uma bomba, aí entra outra bomba e entra outra bomba. Bomba 1, bomba 2 e bomba 3. Então ela está em série aqui. E elas são bem diferentes. Ó. O que acontece? A bomba 3 ela desenvolve um head ó, maior que a bomba 1 e que a bomba 2, tá? Então, isso daqui ó, é a soma dos heads combinados. Observa que a vazão é a mesma, a gente mantém a vazão e soma os heads aqui, né? Então pega esse head com esse head com esse head, soma e vai dar esse cara. Pega esse head com esse head com esse head, soma e vai vir aqui na mesma vazão, tá? Então, se eu tô com valores aqui, ó, acima da para valores de vazão acima da descarga livre da bomba 1, ela deve ser desligada. O que ele está dizendo aqui, ó? Se eu tô nessa região aqui, ó, essa bomba aqui tem que ser desligada, a bomba 1, porque você está fora aqui, ó, ela não pode, isso daqui é descarga livre. Se a vazão é maior para cá, você pode danificar o motor. O fluido que está passando por ali, em vez de ele ganhar energia, ele está meio que trabalhando com uma turbina, né? Você está fornecendo energia.
porque a energia é menor para vencer, né? A energia que ele fornece, vamos dizer assim, né? A curva iria para o negativo aqui, né? O head seria, ele estaria, que não é o que você quer, né? Você está retirando a energia do sistema. Na verdade, muito antes, né? Porque a faixa de operação da bomba, ela é por aqui. Isso daqui é só uma questão prática, né? Só para ilustrar. Mas a faixa de operação da bomba 1, se fosse aqui, ó, você deveria desligá-la por aqui, tá? Essa linha tracejada poderia estar mais antes aqui, né? Dizendo que a bomba 1 deve ser desligada e bypassada, tá? E o mesmo para a bomba 2 aqui, ó. Se a vazão começar a ser maior que o que a bomba 2 aguenta, ela tem que ser desligada. E aqui é só a curva, por isso que aqui, ó, a curva aqui está coincidente com a da bomba 3, que aqui só a bomba 3 funciona nessa região, tá? E aí, de novo, né, se as bombas fossem iguais, não existiria esse problema. Isso é só porque as bombas são muito diferentes. Bom, então, bom dia. Vamos dar continuidade, então, à aula de máquinas de fluxo. Deixa eu só aumentar um pouquinho o volume aqui. A gente terminou a aula passada falando da associação de bombas em série. A gente mostrou algumas questões, voltando aqui, né, como comparativo de estratégia de controle de vazão, estava falando de modificação das curvas da bomba. E agora, o que a gente vai, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente vai ver, é a associação das bombas em paralelo. Então, a gente viu a associação das bombas em série, né, o que acontece com a curva, a gente soma as vazões aqui das bombas, e aí a gente tem que tomar cuidado, desculpa, somos heads, né, somos vazões em paralelo, em série a gente somos heads. E tem que tomar cuidado para o head, para a vazão das bombas combinadas não ser maior do que a vazão de alguma bomba específica. E aí a gente vai ver a mesma coisa, então, com mais calma agora na bomba em paralelo, né? Então, a associação de bombas em paralelo, ela acontece quando a gente quer vazões muito elevadas, porque a gente vai ver que a associação das bombas em paralelo, na verdade, a gente soma as vazões, né? Da mesma maneira que a associação das bombas em série, a gente somava o head, então, quando a gente queria um head muito elevado, e agora a associação das bombas em paralelo é quando a gente quer vazões altas. Ou então bem definidas, então a gente tem um envelope de operação, né? Tem uma faixa de operação com uma bomba, né? Quando o sistema está operando com uma bomba e, de repente, o sistema tem alguma variação que ele precisa operar numa outra condição específica com duas bombas. Então, aí a gente vai lá e liga a segunda bomba. Tá? Então, a gente pode ter aqui uma foto, né, de várias bombas operando em paralelo. E aí, todos esses... Aqui a entrada, né, de cada uma das bombas e aqui a saída de cada uma das bombas, né, indo para um processo comum. Né? Então, aqui está a entrada, né, a entrada comum e a saída comum lá atrás. Tem uma questão de segurança operacional também, porque se uma para, a outra continua funcionando. Você pode ter, na verdade, até a bomba em série, você pode ter essa questão também, né? Se você tem duas bombas em série e uma parar, você pode fazer um bypass e permitindo que a outra continue operando, então isso é uma questão de segurança operacional também. O processo todo não para se uma das bombas der defeito, né? Lembra que um concorrente da bomba em série era a bomba de múltiplos estágios, né? Essa bomba aqui, ó. Esse tipo de bomba a gente não consegue fazer isso, porque todos os estágios estão ligados no mesmo motor aqui. Então, se a bomba parar, tudo para. Quando a gente tem duas bombas em série assim, a gente consegue eventualmente fazer um bypass, passar por aquela bomba e manter o processo funcionando. Existe uma questão importante também, a gente vai ver isso no próximo slide. Quando a gente tem várias bombas, a gente consegue fazer, né, com que todas as bombas trabalhem no ponto de melhor eficiência, né, o BEP, Best Efficiency Point. Então, o processo ocorre com cada bomba operando no ponto de melhor eficiência. Então, olha só, aqui, ó, no próximo slide, ó, o que a gente vai ver é justamente isso. Aqui teria uma bomba e essa curva aqui a gente já viu várias vezes, né?
Cada uma dessas curvas verdinhas aqui é a mesma bomba funcionando numa frequência diferente. Então, digamos que eu estou nessa vazão aqui, né? Estou no meio aqui da faixa de operação a 60 Hz, uma vazão entre 1.000 e 1.500 barris por dia, e eventualmente eu preciso ir acima de 2.000 barris por dia. Observa que eu já estou perto aqui, ó, do limite da faixa de operação da bomba 90 Hz. E, por outro lado, eventualmente eu poderia ter duas bombas operando em paralelo, fazendo com que cada uma delas operasse numa região de melhor eficiência. Tá? Então, essa é outra vantagem de ter as bombas em paralelo. E aí, ó, a curva da associação das bombas é obtida somando as vazões. Então, a gente tem aqui num gráfico, ó, de head vazão, a curva da bomba B, a curva da bomba A, então são duas curvas diferentes, a gente vai ver, e já foi falado, né, o ideal é que as bombas sejam iguais, então as duas curvas estariam sobrepostas aqui, né, duas bombas com a mesma curva. E o que a gente faz? A gente soma, para a gente saber aqui, ó, qual seria o ponto de operação da bomba, num ponto qualquer aqui, né? A gente somaria a vazão da bomba A, que é essa quantidade aqui, né, com a vazão da bomba B, que é essa quantidade, que é a mesma aqui, né? Ele só fez o B aqui, ó, para não ficar poluído do lado de cá, né? Então, com a vazão da bomba B. E aí a gente tem essa curva aqui, ó, que é a sobreposição das duas. A gente vai ver por que aqui nessa região, no próximo slide, isso vai estar melhor explicado. A gente só pode ter a bomba A funcionando. A gente não pode fazer isso aqui, porque o head aqui é acima do limite, né, da capacidade da bomba B. Então, aqui, ó, num ponto qualquer, né, a gente teria a vazão A somado com a vazão B, certo? Então, estaria aqui. E o head é o mesmo para todas as bombas, para A, para B e para o conjunto delas, tá? Então, da mesma maneira que a vazão é igual quando a bomba está em série, o head é igual quando a bomba está em paralelo. O head é o mesmo para todas elas, tanto elas sozinhas quanto elas em paralelo. Então, assim que a curva é obtida. E aqui eu fiz em vermelho, ó, o ponto aqui, né, porque essa curva pontilhada preta seria a curva do sistema. Se a bomba B estivesse operando sozinha, o sistema estaria nessa condição. Se a bomba A estivesse operando sozinha, o sistema, né, o processo estaria se desenvolvendo nessa condição de vazão e de head aqui, né? Você teria que olhar aqui a vazão e o head, aqui da bomba B a vazão e o head. E quando elas duas estão operando em paralelo, aí a gente vai somando aqui, né, as vazões, mantendo o head constante. E aí a gente tem aqui a vazão de B, aí eu botei aqui, né, QB, vírgula, A mais B, que é o seguinte, é a vazão de B nesse ponto aqui, ó, quando as duas estão operando juntas, certo? Esse ponto só vai acontecer, essa bomba só vai estar aqui quando as duas estiverem juntas. Quando elas estiverem sozinhas, toda a curva dela, ela vai vir para cá, né? Porque o sistema estará aqui. E a curva A, a bomba A operando quando as duas estão juntas, né? Que é A, vírgula, A mais B, é essa vazão aqui, esse head aqui, é representado por essa curva, essa setinha aqui, né, essa parte aqui, tá? Então, o que a gente tem... Aqui está trocado, ó. Depois eu arrumo isso. Quando eu for mandar para vocês, eu arrumo isso. Na verdade, esse daqui é o QA, né? Essa é a curva da bomba A, ó. Eu fiz invertido. Aqui não é QB, né? Esse Bzinho aqui tinha que ser A, porque aqui eu estou mostrando na curva A, né? E aqui deveria ser o QB, que é justamente essa quantidade aqui, esse trecho aqui que eu joguei para cá, né, que eu fiz a mesma coisa que o autor fez, para não confundir aqui, não ficar muito poluído esse lado aqui. Então aqui seria o QB, tá? Bom, então é assim que essa curva é obtida. E aí, ó, tá aqui uma representaçãozinha, né, aqui QA, vírgula, H, QA, o que isso significa? É a vazão quando só a bomba A está funcionando e o head equivalente a só a bomba A funcionando, como se isso daqui tivesse uma válvula fechando aqui a passagem B aqui, tá? Então, o que eu mostrei aqui, né? A gente estaria nesse ponto aqui, ó. É o QA, que estaria aqui, né? O QA, e o HQA seria aqui, ó. A HQA estaria aqui nessa... o ponto
que seria aqui representando a vazão A aqui, né? Tá? Correspondente aqui à vazão A. Se eu fechar o lado A e abrir o lado B, eu vou ter a bomba operando na vazão B com seu respectivo head HB, que é o que a gente está vendo aqui. Quando eu abro as duas, eu tenho a soma das vazões, né? Então eu simplesmente somo as duas vazões, e o head vai ser um head aonde a soma das vazões acontece. Tá? Então tem que somar as vazões, e o head eu tenho que olhar aqui, ver onde a soma o head equivalente aqui à soma das vazões. E aí, ó, qual a precaução que tem que ser tomada? Aqui são 3 bombas, né, que são usadas. Olha só, se eu estou numa condição acima do head de shutoff da bomba 1, o que é o head de shutoff da bomba 1? É o head onde a vazão é 0, é aqui, ó. Esse é o head de shutoff da bomba 1. Se eu estou numa condição aqui, por exemplo, ó, a bomba 1 tem que ser desligada, né? Outra forma eu acabei esquecendo de gravar depois que voltou. Então, passando aqui de novo esse slide, eu estava falando do cuidado que tem que ser tomado na hora de associar bombas em série, em paralelo, desculpa. Então, aqui a gente tem 3 bombas, bomba 1, bomba 2, bomba 3, associadas em paralelo. Existe uma faixa aqui, ó, aqui tomar cuidado que o V ponto e o Q, eles representam a mesma coisa, né? Essa referência que eu tirei aqui, vazão, representava o V ponto e a gente está usando Q. E aqui a gente tem uma região onde as 3 bombas aqui, elas estão associadas em paralelo, e elas podem operar juntas. Mas acima de uma determinada região, aqui, ó, na linha pontilhada, a bomba 1 tem que ser desligada. Por quê? Essa região é acima do head de shutoff da bomba 1. Ela não tem energia suficiente para fornecer para o fluido nessa região. Então aqui a gente tem a bomba 2 e a bomba 3 funcionando, e a mesma coisa acontece nessa região aqui, ó. A gente tem a bomba 3 só, porque a bomba 2 e a bomba 1 tem que ser desligados, que essa região é acima do que a bomba 2 e 1 podem fornecer. E isso tem que ser feito basicamente porque, imagina, você está bombeando fluido e aí o head é igual, né? Na hora que você liga as duas bombas, o head vai ser igual 3, né? Aqui no caso são 3 bombas. Então o fluido vai estar recebendo mais energia do que o que ele fornece. Então isso é ruim. A bomba vai trabalhar como uma turbina, efetivamente, né? E aí isso não acontece se as bombas estiverem operando, se forem bombas iguais. E aqui, ó, são estratégias que a gente pode seguir, que é melhor do que associá-las se elas forem muito diferentes. Então, a primeira, aumentar a rotação da bomba original. O que isso significa? Ó, é o que eu falei anteriormente. Se a gente tem uma bomba que permite variar a rotação e mudar a rotação não traz ela para uma condição muito fora do ponto de melhor eficiência, essa seria uma alternativa do que associar 2 bombas em paralelo, né? Isso que eu estou falando aqui, né? Se forem 2 bombas em paralelo, muito diferente, né? Em paralelo aqui, de tamanhos muito diferentes, 2 bombas em série de tamanhos muito diferentes. Então, o que a gente pode fazer é aumentar a rotação da bomba original. Então, tomar cuidado, né? É o que eu sempre falo. Isso é uma questão, é uma análise econômica, saber se vale a pena variar a rotação ou associar bombas muito diferentes. Mudar o impelidor da bomba original, né, se isso for possível, trocar o impelidor e ver se é melhor fazer isso do que associar bombas muito diferentes. E mudar a bomba. Enfim, se a bomba estiver muito fora da faixa dela e você precisar associar uma outra bomba de tamanho muito diferente, e isso não for bom, o ideal é mudar a bomba, tá? E aí, de forma geral, usa-se bombas similares quando faz associação de bombas, tá? Em qualquer que seja o caso, a eficiência do conjunto, né, a eficiência do conjunto A mais B, bomba A mais B operando, seja ela em série, como está aqui, ou seja ela em paralelo, como está na figura B aqui, é a potência cedida ao fluido da associação de bomba sobre a potência absorvida no eixo da associação de bomba, né? Então aqui vai ter um eixo girando essa bomba, né, um torque ali fornecido por um motor elétrico,
E aqui vai ter um eixo fornecendo potência para o outro motor elétrico aqui, o menorzinho, da mesma maneira que em cima, em série, né? Então, a soma dessas potências de eixo, tá? De A e B, e a soma das potências cedidas ao fluido, né? Lembra, é o gama vezes vazão vezes o RED, está aqui, ó. Gama vezes a vazão de A mais B vezes o RED de A mais B sobre a potência absorvida no eixo. E aqui, né, essa forma de escrever é quando a gente tem o H expresso em metro, tá? Quando não é, a gente tira o G ali, aí fica Rho que H, tá? M ponto vezes H, né? Certo? Então, aqui, ó, um exemplo, então, dessa estratégia, né, é o seguinte, ó. A gente tem uma tabela, RED vazão, fornecendo dado de altura manométrica e vazão da curva característica de uma bomba centrífuga. Então, a partir desses dados, obtenha e plote o resultado de duas bombas iguais conectadas em série e duas bombas iguais conectadas em paralelo. Então, vamos ver, ó. A vazão de zero, né, a vazão, e aqui o RED de Chutoff, né, onde a vazão é zero, até 200 metros cúbicos por hora, e um RED de 32,5 até 20. Né? Então, aqui é descarga livre, desculpa, não seria descarga livre, mas é o menor RED aqui da faixa de operação da bomba, e aqui é a vazão, é a RED onde a vazão é zero. Então, como é que a gente trabalha com isso? Né? A gente vem aqui, ó, e pega a tabela original, e no caso da conexão em série, a gente viu que quando a gente conecta duas bombas em série, o RED é somado. Como são iguais, né, ele é duplicado. E mantemos a vazão. A vazão tem que ser a mesma passando pelas duas bombas. A gente não está criando nem destruindo massa, afinal. Então, ó, o RED é igual o RED em série, né, o RED da associação, o RED da bomba sozinha é igual ao RED em série, o S daqui é de série. Então é igual a 0, 40, 80, 120, 0, 40, 120. E o RED duplica. Então, de 32,5 vai para 65, de 32 para 64, de 30,5 para 61. Então, a gente duplica o RED. E na conexão em paralelo, é o contrário. A gente duplica a vazão, porque agora são dois tubos em paralelo, e mantemos o RED. E aí, ó, aqui a gente está duplicando a vazão, ó, 0, 0, 40, 80, 80, 160, 120, 240, e mantendo o mesmo RED. Tá? A mesma energia, porque é energia em paralelo ali, não é em série. E aí, o que a gente tem? Olha só. A curva de uma bomba e das duas bombas em paralelo. Então, a gente somou aqui, né, duplicou as vazões. Aqui a curva de uma bomba, na verdade é da bomba 1 e da bomba 2, porque elas são iguais, né? A gente mostrou, isso está lá no enunciado, ó. Duas bombas iguais, então as duas bombas têm essa mesma curva. E quando a gente conecta elas em série, a gente duplica o RED. Então esse ponto veio para cá, esse ponto veio para cá, esse para cá. Então a gente duplicou o RED e essa é a curva das duas bombas em série. Para a gente saber o ponto de operação, teria que traçar aqui, né, a curva do sistema aqui para saber onde é o ponto de operação. E aqui eu plotei tudo junto. Ó. Uma bomba, a mesma curva, né? A bomba em série, né? As duas em série, a curva veio para cá, das bombas em série, e as duas em paralelo, as vazões foram somadas, é a cinza clara aqui, né? Aí a curva veio para cá. Tranquilo, né? Sem maiores mistérios. Outro exemplo aqui, ó. Considere a figura abaixo, que representa a curva característica resultante de duas bombas iguais conectadas em paralelo. Então, aqui eu já tenho o resultado de duas bombas em paralelo. Tá? Então, ele quer a curva característica de uma única bomba junto com a conexão das duas em paralelo. Então, plotar essa curva aqui da conexão delas em paralelo com ela só, né? Sozinha. Então, é tranquilo, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu não dei, mas aqui eu tenho, que também é fácil, né? Só ir aqui, ó. Então, RED de 16, vazão é 0. Os pontos aqui onde a curva interceptou direitinho, né? Vazão de 8, o RED é 12.
vazão de 14, o head é 4. Então tá aqui, né? 0,16, 8,12. Vazão 10, head é 10. Então é só ir olhando ali na curva, né? E aí a gente divide por 2 a vazão, mantendo o head, né? Então aqui, ó, o head está igual, ó, 16, 16, 12, 12, 10, 10, 4, 4, 1, 1. E a vazão, ela foi dividida no meio. 8 virou 4, 10 virou 5, 14 virou 7, assim sucessivamente. Então a gente tem aqui a curva de uma bomba e a curva de 2 bombas em paralelo, tá? Aqui, né? De 2 em paralelo, a curva original lá do enunciado, que é essa daqui, ó. Está numa escala diferente, então parece que ela está um pouquinho diferente, né? Mas é só a escala. E a curva a curva original da bomba, né? A curva que deu origem a essa curva aqui, das 2 em paralelo, é essa aqui amarelinha, tá? Então foi obtida só dividindo por 2 aqui as vazões. Bom, chegamos no fim agora da parte de modificação do ponto de trabalho, né? A gente viu, em resumo, a gente viu a modificação da curva do sistema, modificação da curva da bomba e os motivos, né, que fazem com que seja necessário fazer essas modificações. Então, aqui, como referência, né, eu tirei muita informação da apostila do professor Jorge Vilar, da PUC do Rio Grande do Sul. Muitos exemplos eu tirei dessa apostila. E muita coisa também dos livros texto aí, clássicos de mecânica dos fluidos, né, do Potter, do Munson, Fox, do White, do Senjo. Usei como referência também figuras do livro do Matos e do Defalco, né, de bombas, e alguma coisa do livro do McIntyre. Então, ao longo dessa apresentação aqui, né, fazendo referência aí, deixando referenciado, né, as figuras e muitas coisas que eu usei dessas fontes aqui que estão disponíveis aí na literatura, tá? Isso daqui pode dar para baixar em PDF na internet, é só botar sistemas fluidodinâmicos. Isso daqui é a página da própria... é uma página um pouco antiga, mas ainda com informação muito relevante, do curso de Sistemas Fluidomecânicos da Unicamp. Tá? Então tem aí o link na primeira aula, e aí são os livros textos. Tá? Então terminamos, e vamos começar a última parte, a última matéria da primeira prova, que vai ser dia 12, que é a parte de cavitação. Então, aqui, né, terminando essa aula, que eu espero terminar amanhã, a gente vai finalizar, então, a matéria da primeira prova. Então, é o seguinte, ó, o que é cavitação e por que isso é tão importante no estudo de bomba? Cavitação é o seguinte, aí eu botei aqui, ó, teoria mais aceita, porque... existem algumas teorias na literatura, né? Eu vou botar aqui o que eu li em alguns livros, que eu aprendi na época que eu fiz máquinas de fluxo, e que, até onde eu achei, é a mais aceita na literatura. Então, é uma condição dentro da bomba. Então, por que dentro da bomba? Porque é onde nos interessa. Se ocorrer cavitação fora da bomba, na verdade, aí cabe um estudo do sistema de tubulação, né? Mas o nosso interesse é dentro da bomba. Então, condição dentro da bomba, onde, devido à queda de pressão local, cavidades preenchidas com vapor d'água são formadas. Isso aqui é um conceito, né, e uma definição que envolve estudo de termodinâmica. Então, o que acontece é que pressão abaixo da pressão de vapor, aquela temperatura, faz com que haja, ou que apareçam, bolhas de vapor. É a mesma coisa que você colocar água num recipiente e começar a fazer vácuo. Você está na temperatura ambiente, você não varia a temperatura, à medida que você vai tirando o ar de dentro do recipiente, fazendo vácuo, você chega na pressão de saturação equivalente à temperatura atmosférica. E aí você começa a ter a mudança de fase, né, de líquido para vapor, tá? Beleza? Então essa é a ideia. E aí, mas qual é o problema? O problema não é formar, né, não é formar o vapor em si. O problema vem depois. É porque a bomba você tem regiões de baixa pressão e de alta pressão. Então, à medida que o fluido encaminha para uma região de alta pressão, essas cavidades, né, de vapor se colapsam.
E aí a gente vai ver qual é o problema. Existe uma diferença de volume específico que faz com que a velocidade local aumente muito. Então, esse é o problema que acontece da cavitação em bomba, né? Não é o mesmo que ter ar na linha. O ar na linha não ocorrem essas mudanças termodinâmicas de volume específico de regiões de baixa e alta pressão. Mas o vapor, sim. Então, o ar na linha não provoca cavitação, na verdade. Então, olha só. O que a gente tem aqui para ajudar a entender o fenômeno da cavitação? A gente tem aquela curva de líquido-vapor clássico lá de termodinâmica, né? Então, a gente tem aqui a pressão de vapor da água, ou seja, qual é a pressão que a água passa do estado líquido para o vapor. Não é nenhuma novidade para vocês que na pressão atmosférica de 100 kPa, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. E a, sei lá, 20, 30 graus Celsius aqui, a pressão de vapor é em torno de 5 kPa, tá? Então, o que tem que acontecer, né? Se a gente está numa bomba operando a 30 graus Celsius, por exemplo, a pressões nessa ordem de grandeza aqui, a gente começa a ter o aparecimento de cavidades de vapor na linha, tá? Então, e onde que isso acontece na bomba, né? Ela atinge a pressão mínima na entrada, no olho do impelidor. Porque a energia do fluido ali, ela é reduzida por perdas de carga na linha e entrada da bomba. Então, a gente tem, digamos que a gente tem um reservatório de sucção pressurizado e acima da bomba. Então, a sucção, a linha de sucção vai ter uma certa energia. Imagina que você pressuriza ali o reservatório, né? Então, você tem uma certa altura, uma certa cota ali, que você tem de energia devido a essa diferença de altura, né, a energia potencial gravitacional, e você tem uma pressão ali no reservatório de sucção. Agora, existem perdas também, né? Isso que eu estou falando aqui nessa frase. Ó. São as perdas de carga na linha de sucção e na entrada da bomba. Você pode ter uma válvula fechada, certo? E aí, eventualmente, também, o reservatório pode não estar pressurizado, ele pode estar com vácuo, e o reservatório de sucção pode estar abaixo da bomba. Então, você tem energias sendo retiradas ali da sucção. Então, essas coisas podem atrapalhar no fenômeno de cavitação. Então, se com todos esses fenômenos aqui na sucção, a pressão atinge a pressão de vapor na temperatura constante, que é isso que eu estou falando aqui, né? Eventualmente eu estou lá a 100 kPa, o fluido está lá a 100 kPa no reservatório, ele entra lá na linha de sucção, vai sendo despressurizado por perda de carga, por diferença de nível da sucção no reservatório de sucção até a entrada da bomba, e aí eventualmente ela cai aqui, né, o fluido entra lá, o líquido entra lá na bomba, numa pressão dessa ordem de grandeza aqui. Aí começa a formar bolha de vapor, e ela se colapsa, e esse colapso, que é a região de alta pressão, que a bomba faz isso, né? Ela pega o fluido a baixa pressão e entrega ele a alta pressão. As bombas se colapsam, retornando ao estado líquido. E qual é o problema dessa questão de colapsar, retornando ao estado líquido, né? O volume específico da fase vapor é muito maior que da fase líquida. Então, olha só, aqui a gente tem uma tabela de estados termodinâmicos lá do livro do Von Leyen, né? Então, olha só, pegar aqui uma temperatura qualquer, aqui 25 graus Celsius, por exemplo. O volume específico do líquido, aqui água, né, no caso, é 0,001, 10 a menos 3, que dá, né, o volume específico é o inverso da massa específica, que dá os nossos 1.000 quilos por metro cúbico lá que a gente está acostumado de massa específica da água, a 25 graus Celsius. Então, aqui, o volume específico está dizendo que 1 quilo de água ocupa 0,001 metros cúbicos quando ela está no estado líquido, ou aqui, pelo menos, no estado saturado, né? Aqui é a condição de saturação da água, nessa pressão aqui, né? Na hora que ela passa toda para o estado vapor, o mesmo 1 quilo de água agora está ocupando 57 metros cúbicos. Então, observa que são 4 ordens de grandeza. Quando o vapor que estava aqui, né, numa região de baixa pressão, passa para o estado líquido, essa mudança brusca de volume faz com que
esse vazio seja preenchido em altíssimas velocidades. E aí se forma uma onda de choque, que essa onda de choque se choca com as partículas líquidas na superfície. Então, olha só, a gente tem aqui três diferentes condições para explicar isso melhor. Uma bolha hemisférica junto à superfície metálica. Então, aqui a gente tem uma região de baixa pressão, a direção do fluxo é para cá. Aí você começa a formar aqui a bolha de vapor. Na hora que você atinge uma região de alta pressão, a pressão começa a forçar ali, né, essa bolha. E aí, quando a bolha é rompida, é o que a gente está mostrando aqui, né? Os volumes específicos são muito diferentes, então você tem um volume de líquido invadindo ali onde era vapor de uma forma muito rápida, né? Altíssimas velocidades, e aí o impacto do líquido com a superfície sólida ali, metálica, faz com que haja corrosão ali por cavitação, tá? Haja um desgaste do material. Tem muito autor que não gosta de nem usar a palavra corrosão, porque não é uma corrosão da maneira que a gente está acostumado. Isso daqui, a cavitação, ela na verdade arranca o material, mas pelo impacto ali do líquido ali, né? Tá? Agora imagina uma bolha em movimento aqui, ó, uma forma esférica original, em direção a um campo de maior pressão, né? Então, fluxo em trecho de área crescente, por exemplo. Então, você tem a velocidade diminuindo e a pressão aumentando. E aí, ó, você tem uma deformação da bolha no lado de alta pressão. Então, a depressão crescendo no lado de alta pressão. Então, observa aqui, ó, você tem uma pressão crescente para cá. E aí, eventualmente, ó, o jato, né? Você começa, a bolha colapsa e você tem um jato no sentido oposto ao movimento aqui. Então, é a formação de um jato com uma onda de choque. E se essa onda de choque atingir uma parede metálica, ela causa desgaste ali da parede. E a mesma coisa aqui, né? Aqui seria uma bolha num escoamento livre, aqui uma bolha bem grudadinha na parede, e aqui uma bolha perto da parede, ó. Então a bolha sofrendo colapso próximo à parede metálica. Você tem a bolha ali de vapor. Aí você tem uma depressão do lado oposto à parede metálica, e a mesma coisa, ó, entrada de líquido na depressão, e aí a formação do jato na hora que a bolha colapsa, tá? Agora, só tem que... Bom, enfim, isso a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas essa explicação, na verdade, ela por isso que eu falei que é a teoria mais aceita, né? Ela não é totalmente entendida. Será que essas pressões exercidas pela onda de choque seriam capazes de causar danos como esses aqui, né? Então aqui a gente teria o impelidor da bomba, a pá da bomba, olha só como é que ela está totalmente desgastada aqui, né? Pela cavitação, aqui também, né? Forma bolhas aqui, ó, aqui. De fato, abrem buracos aqui na pá da bomba. Então, isso é uma teoria que também o pessoal admite que ocorre enfraquecimento da estrutura dos cristais por uma grande variação de pressão e alta frequência. Então, você tem ali, porque é uma grande variação de pressão, né? Justamente por causa do colapso ali da bolha, quando você tem o líquido entrando ali onde era o Então, são várias bolhas colapsando ao mesmo tempo, você tem uma grande variação de pressão e alta frequência. Então, a frequência ali com que isso acontece é muito alta, causando também aquecimento, né? Porque esse atrito ali do fluido com a parede da pá ali da bomba também provoca um atrito que aumenta a temperatura. Então, são vários fenômenos, várias teorias que tentam explicar esse fenômeno indesejado. Aqui tem um videozinho que eu acho bem interessante da gente assistir. Deixa eu trocar aqui. Tirar do apontador. Ó. Então é o seguinte. Ele mostra aqui em câmera lenta. Esse vídeo mostra em câmera lenta. Deixa eu tirar isso. Aqui, olha só. Porque isso daqui não é dentro de uma bomba, né? Isso daqui é um ambiente controlado. Então, a gente tem aqui, eventualmente, o nível da superfície e observa que a bolha começou aumentando. Olha só como é que a bolha de vapor ela começa a aumentar, ó. Porque, eventualmente, a pressão está diminuindo. E aí você tem, com a pressão diminuindo,
uma pressão menor, a bolha consegue, essa bolha de vapor se expande, né? À medida que a pressão aumenta, ela atingiu um diâmetro máximo, e aí a pressão aumenta, ó, como é que ela colapsa numa forma toroidal que a gente viu ali, né? Tá vendo? Forma aqui, ó, uma região de alta pressão, ela começa a colapsar, e aí, na hora que ela rompe aqui, ó, a gente tem, nesse momento, uma região de altíssima velocidade passando por dentro desse toroide aqui. E aí, esse é o problema, é isso que ocasiona aí o impacto do líquido ali com as superfícies metálicas, né? Aí tem outras maneiras de visualizar, né? Essas câmeras de alta velocidade você pode ver com luz frontal, e aí só a sombra, né? Para ver alguns detalhes, o pessoal que estuda isso faz essas diversas técnicas de visualização para observar vapor, líquido, o comportamento do colapso da bolha, né? E aí alguns detalhes adicionais, ó, quando a pressão local cai, a pressão, a bolha de vapor cresce, né? E aí, aquilo que a gente falou, né? Quando ela é transportada para um local de alta pressão, ela não cresce mais, ela atinge o equilíbrio, e quando a pressão aumenta, a pressão vai aumentando e ela rompe no ponto mais fraco. Isso que ele está mostrando. Olha lá. E aí a água ocupa o volume que estava ocupado pelo vapor, né? Essa é a teoria que a gente estava falando. Então o microjato aí é formado, né? Que tem esse microjato sendo formado ali. Ó, o que acontece quando as bolhas de cavitação colapsam perto de uma superfície sólida ali. A gente está mostrando a bolha crescendo, máximo aqui a superfície sólida aqui, ó. Olha lá. Aí o microjato, ela colapsou dessa forma toroidal aqui, né? E aí você tem o microjato atingindo ali a superfície metálica. E aí está mostrando, claro, isso daí é uma ilustração bem severa, né? E aí ele está mostrando aqui, ó, o que acontece com a bomba, ó, uma bomba nova, 6 meses operando com cavitação, 12 meses operando com cavitação e 24 meses operando cavitando, né? Então você observa que a pá da bomba foi completamente destruída, totalmente nova. Aí está mostrando mais de perto, né, as regiões de baixa pressão, que a cavitação foi mais severa. Na verdade, as regiões onde a pressão foi suficiente para romper a bolha de vapor, né? Então, aí, depois, operando mais tempo ainda, o dano que foi causando na pá, né? E aí, no final, isso aí com 1 ano, e aí, no final, depois de 2 anos, a pá completamente destruída. Então, a bomba não estava fazendo mais nada, né? No final, a bomba não estava mais bombeando nada. Aqui, ó, esse vídeo é bem interessante, porque o cara mostra aqui olha só, ele tem uma bancada onde é feito o teste em bomba. Então, isso é algum fabricante, algum centro de pesquisa, que tem aqui um reservatório, aqui não dá para ver porque está não estou conseguindo tirar aqui essa cabeçalho aqui, mas aqui tem um reservatório, a água entra por aqui, passa pela bomba, sobe e fica circulando aqui no reservatório. Ele tem uma válvula aqui, ó, vocês lembrarem lá da aula passada, de variação da curva do sistema, ele pode mudar aqui a perda de carga, né? Observa que isso daqui é quase uma descarga livre. É um ponto muito fora de operação da bomba, mas ele pode fechar essa válvula aqui, trazer a bomba para o ponto de operação dela, e simular as perdas de carga que a bomba eventualmente teria no processo dela, né? Ele está instrumentado aqui, ó, um medidor de pressão na entrada e na saída, ele vai chegar perto, né? Aqui em cima tem um medidor de vazão. E essa bomba aqui, ela está ligada num motor, e aqui ele está monitorando o PABS, tá? Lembra? O poste ABS. A gente diz que a
potência absorvida pelo eixo. Na verdade, a nossa potência absorvida pelo eixo, ela está aqui, né? A potência fornecida para o fluido é quanto que o fluido recebe aqui nessa vazão, né? Nessa vazão e nesse head que a bomba fornece. E a potência absorvida pelo eixo estaria aqui antes do motor elétrico. A potência que o motor elétrico demanda da rede ainda depende da eficiência do motor elétrico, né? Aqui ele já está lendo a potência absorvida no eixo da bomba vezes a eficiência do motor elétrico. Vai ser um pouquinho maior ainda, né? Então, o que eu estou mostrando aqui? Ó? Eu fiz aqui a equação da energia que a gente deduziu já na aula passada entre a sucção e a entrada da bomba, para mostrar para vocês como que, teoricamente, esse sistema aqui está funcionando. Então, ó, o PS, quer dizer, quais são os termos de energia no reservatório de sucção? Eventualmente, se a sucção estiver pressurizada, e essa velocidade é muito perto de zero, né? Então, considerando que o nível não está baixando muito, né? Uma hipótese que eu fiz, não sei se é assim, mas eventualmente nesse processo, como a água está recirculando ali, a velocidade aqui seria perto de zero. Então, VS aqui eu joguei fora. E o que tem aqui na entrada da bomba? PA sobre ρg mais VA ao quadrado sobre 2G. Mais as perdas de carga aqui entre a sucção e a entrada da bomba. Eu botei uma válvula aqui, né, que a gente vai chegar perto aqui, ó, vai ter uma válvula ali, deixa eu dar o play aqui para a gente ver esse processo aqui mais de perto. Ele está mostrando a bomba, ó, 1,5 HP, está aqui o que está mostrando, ó, monitor de potência da bomba. Isso daqui é o que a bomba está pedindo para a rede elétrica, tá? Então é o nosso pote ABS lá, ainda vezes a eficiência da bomba. Então aqui está em HP, 1,5 HP, esse motor elétrico está fornecendo para a bomba. Ele tem um acoplamento magnético aí que ele mostrou. A bomba tem uma carcaça transparente para ver esses fenômenos de cavitação e ver a bomba funcionando. Você não vê muita coisa numa condição normal porque é água, né? Então você só vê o rotor girando ali. Tá? E aí ele está mostrando um sensor de pressão aqui na entrada da bomba. Então está mostrando ali qual é a pressão na entrada. Então ele está monitorando o PA aqui, ó, exatamente esse sensor aqui monitorando o PA. E ele tem uma pressão na sucção. Aqui eu tirei a sucção, né? Ele tem uma válvula na saída ali, que ele controla a perda de carga, e uma válvula na entrada. E aí é tudo de acrílico no processo dele. E aí o medidor de vazão. E aí o que ele vai fazer, ó? Ele vai fechar aquela válvula ali na sucção até o ponto que a cavitação começa a acontecer. Isso que eu estava falando com vocês anteriormente, né? Quando esse termo aqui, ou quando a pressão IA, né? Desculpa, quando esse cara aqui mede a pressão abaixo da pressão de vapor, significa que esses termos aqui, né? Eles não são suficientes para fazer com que a energia na entrada aqui do escoamento seja acima da pressão de vapor naquela temperatura. Então é isso que ele está mostrando aí, ó. Ele está monitorando a entrada, ó, com esse sensor, e a gente vai ver que à medida que ele fechar essa válvula aqui, ó, à medida que ele fecha essa válvula, a pressão vai diminuindo lá, ó. Ele vai mostrar, ó. Ele vai fechar e o medidor de vazão ali, isso daí é um vacuômetro eventualmente. A gente está na pressão abaixo da pressão atmosférica, ele vai caindo. Olha lá. Então, aqui na verdade, eu estou vendo aqui, né, ele vai aumentando o vácuo. Então, tem o menos 30, tem o menos 20, menos 30, se você observar aqui, tem o menos. Agora borrou quando eu dei pau, mas quando ele para, tem um menos aqui, né? Aqui ele mede pressão acima da atmosférica, aqui eventualmente é o zero e aqui é o vácuo. Então aqui está numa região de vácuo. Olha lá, está diminuindo, tá aumentando o vácuo, né? Ó. Ele está fechando. Ó. E começou aqui, não dá para ouvir, mas se vocês clicarem depois nesse link aqui, dá para ouvir direitinho a formação da cavitação. E é igualzinho como se tivessem bilhas metálicas ou algum material sólido dentro do escoamento.
Então é realmente um som metálico. Ó, já deu para ver aqui a formação de bolhas, ó, quantas bolhas eles formam. Ó. Então aqui está cavitando. Essa região aqui está cavitando. Então é isso que eu falei. Para a gente, o que importa, na verdade, é dentro da bomba. Se aqui está cavitando, e aqui tem uma perda de carga associada a toda essa linha aqui, ali dentro da bomba, com certeza vai cavitar, porque ela cria uma depressão ali na frente, ali no olho do impelidor, justamente para succionar o fluido e jogá-lo a uma pressão maior. Então, vai fechando e a cavitação vai se tornando cada vez mais severa. E aí, para ouvir, aí eu tirei o som aqui, vamos ver se vai funcionar. Mas se não der para ouvir aí, vocês só clicar nesse vídeo aqui que vocês vão ver. Então ele está falando aí justamente, a pressão está bem baixinha, né? O vácuo está muito alto. E ele chegou numa condição que a água aqui passou da fase líquida para a fase vapor por causa da baixa pressão. Então é isso que ele está mostrando aí. Aí ele abre, eventualmente, em algum ponto que ele abre a válvula e volta para a condição de operação normal. Então tá ali, ele está mostrando o vapômetro de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante nesse vídeo. Ó, ele vai abrindo a válvula, a pressão vai aumentando de novo. Pronto, então é isso. E aí, ó, a questão, né, é que além da destruição da bomba, né, essa questão de corrosão por cavitação, eu falei que tem autor que não gosta muito de falar de corrosão, mas outros enfatizam que é corrosão por cavitação. Outros fenômenos se derivam da cavitação, né, que é vibração. Então, o que acontece? Você tem um desbalanceamento da distribuição de fluido no impelidor pelo próprio desgaste da peça. Então, o que é líquido e o que é gás aqui, desculpa, o que é líquido e o que é vapor, não se distribui de forma homogênea em torno do rotor. Então, você pode ter vapor formando mais de um lado que do outro, e isso desbalanceia ali a distribuição de líquido em torno do rotor. E o próprio desgaste da peça, né? A gente viu que a peça ela não se desgasta eventualmente. Isso daqui ó, são fotos reais. Esse daqui, lá no finalzinho desse vídeo, vamos ver como é que era o desgaste aqui. Ó. Nesse final aqui, ó, que ele mostra... Aqui. Ó. Observa que eventualmente, aqui tem esse finalzinho. Nos finalmente, ó, você pode ter regiões... Aqui, ó, regiões que a peça desgastou mais aqui, até mais. Olha, o desgaste ele não é simétrico, né? Então, eventualmente, ocorre um desbalanceamento, além da própria destruição da peça, ocorre um desbalanceamento do próprio rotor. E aí isso faz com que a bomba, além de sofrer com desgaste e da queda de rendimento, você começa a ter muita vibração ali por causa desse desbalanceamento. Então, a cavitação tem vários problemas colaterais, vamos dizer assim, né? Não é só unicamente a questão do desgaste do rotor. E o barulho, né? Eventualmente, se isso for um problema, você começa a ter muito barulho, e é isso que eu falei, né? Se vocês voltarem aqui e clicarem nesse vídeo, se não deu para ouvir aqui no que eu liguei o vídeo aqui no momento que eu estava mostrando a formação de cavitação, é só vocês clicarem aqui que dá para ouvir direitinho um barulho como se tivesse um monte de bolhazinhas sólidas ali no escoamento, tá? Beleza? Então eu vou terminar a aula aqui, a gente continua amanhã, porque aí já são quase 10 horas, e aí eu explico esse gráfico aqui com mais calma e a gente entra na parte de cálculo, né, de conta de cavitação em si, tá bom? Então amanhã às 8 horas da manhã, eu continuo a parte de cavitação, que, de novo, né, é a última parte, a última matéria para a primeira prova. Então, beleza, um abraço e até amanhã.